Thaís, bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui. Eu queria falar um pouquinho na abertura do Jornal Gente sobre essa ideia que está sendo aventada por campanhas, né, de mudarmos regras do Supremo Tribunal Federal, da sua composição, dos mandatos, o que é claro que precisa ter um argumento para a gente modificar alguma regra de composição, de tempo de mandato, acabar, por exemplo, com as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, alcançarmos, né, a excelência das decisões da Suprema Corte, sempre é o objetivo a ser alcançado. O perigo está quando a gente começa a demonizar o sistema apenas porque não concordamos com ele, apenas porque temos a intenção de fazer um número de apoiadores maior do que temos no Supremo Tribunal Federal. A ideia que foi aventada nesse fim de semana é aumentarmos de 11 para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Por que faríamos isso? Qual a justificativa? O que 16 ministros podem decidir melhor do que 11? Talvez a correção do Supremo, a pressão que deva se fazer sobre a Suprema Corte por decisões, claro, né, que foram dadas muito mais de cunho político do que jurídico, não esteja nesse tipo de remédio. Nós podemos ter, por exemplo, outras ações e outros tipos de questionamento do Supremo Tribunal Federal que não efetivamente uma pressão por se ter a maioria lá e tentar virar o jogo dessa forma, transformando o tribunal em algo ainda mais político, né? Muita gente tem críticas severas ao Supremo, tem um comportamento de querer acabar com o Supremo, de querer aumentar muito o Supremo Tribunal Federal para resolver essas questões. Eu me alinho àqueles especialistas e juristas que têm defendido, claro, né, um pouco mais de atenção com esse protagonismo, esse ativismo judicial que o Supremo tem atingido em alguns casos, não só de agora, mas de muito tempo, mas é melhor ficar nesse comportamento crítico do que tentar, de alguma forma, mudar as regras do Supremo Tribunal Federal apenas com a intenção de satisfazer vontades pessoais. Não é por aí que nós vamos certamente melhorar as coisas e conseguir ter uma Suprema Corte técnica, né? Algum tempo atrás se questionava a questão do televisionamento do Supremo Tribunal Federal, das reuniões, das sessões e de tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal faz para ter mais publicidade. A ideia naquele momento era aproximar a Suprema Corte, tão distante da vida do brasileiro, para o dia a dia de todos aqueles que poderiam, a partir daquela ideia, ter então contato, pudessem, né, ter contato com a Suprema Corte. Mas o que nós vimos foi um ego cada vez maior desses ministros, não estou falando de nenhum ministro especificamente, mas de uma maneira geral. Isso criou, claro, que um patamar mais elevado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aquilo às vezes se transforma num debate muito mais próprio do Senado Federal, da Câmara Federal, do que do Supremo, né? Onde a questão ali tem que ser a obediência à Constituição Federal. Não há tanta liberdade para os ministros do Supremo Tribunal Federal quanto nós temos, por exemplo, para deputados e senadores. Afinal de contas, esse sim tem de ter as garantias mais amplas para que tenhamos o exercício da nossa democracia. Por mais absurdo que possa ser um projeto, por mais absurda que possa ser a proposição de uma mudança legislativa, o parlamentar tem de ter esse direito de apresentar ali com publicidade a sua ideia e que seja confrontado pela oposição, e é esse o jogo democrático, é claro que dentro ali dos parâmetros da razoabilidade. Agora, o ministro do Supremo não, ele precisa ser obediente à nossa Carta Maior, ele precisa observar o que tem ali na Constituição e não figurar fora daquele limite, o que efetivamente aconteceu. A crítica aqui é para a maneira como esse processo começa a ser construído, com ameaças. Olha, precisamos aumentar o número de ministros do Supremo, precisamos colocar aí 10 a 12 anos de mandato para esses ministros, precisamos rever as decisões monocráticas. A questão do televisionamento não foi inserida no contexto, mas seria bom discutir essa questão. Isso é favorável para a população? Qual o proveito que nós tiramos desse televisionamento e dessas sessões intermináveis que só arrastaram também alguns julgamentos porque os ministros sabiam que estavam em rede nacional?
Então, são questões importantes, sem sombra de dúvida. Precisamos ouvir especialistas, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de todas as linhas, porque hoje são políticos, né? Todos eles estão declarando voto aí para Lula, para Bolsonaro, nos seus apoios estaduais. Antigamente a gente via uma certa distância, pelo menos dos pronunciamentos dos ministros do Supremo. Isso é muito proveitoso, porque afinal de contas, a lei da magistratura prevê ali esse tipo de postura por parte de magistrados. Isso tem que valer também para ministros da mais alta corte do país.